Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vale Concursos, hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal do Goiás. Iremos trabalhar hoje mais algumas questões aqui, focando na nossa preparação, beleza? Hoje nós iremos trabalhar aqui especificamente a disciplina de Direito Penal, mais precisamente lá no tópico da aplicação da lei penal, certo? Tópico 2 do edital de vocês, tópico 2 dentro da parte de Direito Constitucional, beleza? Então, se você já estudou esse tema ou ainda vai estudar, vamos hoje trabalhar aqui 10 questões focando na nossa banca IBFC sobre a aplicação da lei penal, perfeito? Então, quero convidar você aqui, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa aquele like e vou deixar aqui um desafio para vocês, certo? Vou estar trazendo aqui 10 questões, eu espero que vocês acertem pelo menos 80% aqui dessas questões, beleza? 8 questões aí dessas 10. Então, fica aqui o desafio para vocês. Coloca aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram, beleza? E deixa aqui nos comentários também qual a preferência, certo? De qual matéria vocês querem resolver questão no nosso próximo vídeo. Iremos aqui toda semana postar alguns vídeos para o concurso da Polícia Penal do Goiás. Vamos acompanhar vocês aqui até o dia dessa prova, beleza? Então, se você não é inscrito, se inscreve, deixa aquele like, deixa nos comentários aí quantas questões vocês acertaram, certo? Pessoal, quem ainda não adquiriu o nosso combo para a Polícia Penal do Goiás, material está disponível, foi lançado agora recente, material atualizado pós-edital, certo? Esse combo você vai ter acesso aqui ao Vadimeco, abordando aí todas as leis do seu edital, material atualizado com diversas súmulas, mnemônicos, toda a lei atualizada e compilada conforme aí o edital vigente, beleza? E vocês vão ter acesso aqui também, ó, caderno com 1.490 questões, ou seja, quase 1.500 questões aí focando só na Polícia Penal do Goiás, perfeito? Então, nós temos aí todas as disciplinas do seu edital nesse caderno de questões. O material está super acessível. Deixei o link do site aqui na descrição, você pode estar adquirindo lá. Ou, se preferir, pode falar diretamente comigo pelo meu WhatsApp. Deixei o link aí do WhatsApp, você pode adquirir lá. Eu te envio uma amostra, a gente bate um papo, te explico o meu material e você tem acesso de imediato, beleza? O material está super acessível, material perfeito. Já diversos alunos aí adquiriram nosso material, só feedback positivo, o pessoal está gostando bastante. Então, se você ainda não adquiriu, não espere mais para adquirir, certo? O material está aí num preço super acessível. Tenho certeza que não vai doer no bolso de vocês, beleza? Então, sem mais delongas, hoje, direito penal, a aplicação da lei penal, vamos iniciar as nossas questões. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e vamos lá rumo à nossa Polícia Penal Goiás. Pessoal, então vamos lá. A questão número 1 em tela diz o seguinte: acerca da lei penal no tempo e no espaço, analisa as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Então vamos lá, nós temos aqui 3 afirmativas, perfeito? Então vamos julgá-las aqui se estão verdadeira ou falso. A nossa primeira alternativa fala assim, ó: considere-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Pessoal, alternativa aqui, ó, verdadeira, certo? Isso aqui em conformidade lá com o nosso artigo 4º do nosso Código Penal. Então, ele traz especificamente dessa forma: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, certo? Então, estamos falando aí da teoria da atividade, beleza? Teoria da atividade. Então, vejam só, sempre que nós falarmos do momento do crime, ou seja, tempo do crime, vocês vão fazer essa ligação com a teoria da atividade, perfeito? Falou em momento do crime, tempo do crime, vocês vão fazer essa ligação com a teoria da atividade, certo? Então, será considerado crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, perfeito, em conformidade com o nosso artigo 4º do Código Penal. Vamos lá para a nossa segunda alternativa. Considera-se praticado o crime apenas no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. Senhores, negativo, certo? Negativo. O que dispõe aí é que será considerado praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, certo? Isso é o que dispõe aí a teoria da ubiquidade, certo? Ubiquidade. Ubiquidade, ou seja, quando falarmos aqui de lugar do crime, vocês vão fazer a ligação aqui da teoria da ubiquidade, certo? Então, será considerado isso aqui, ó, em conformidade com o artigo 6º, certo? Artigo 6º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte,
bem como onde se produziu ou deveria produzir os resultados. Essa aqui é a teoria da ubiquidade, lugar do crime, certo? Então, só revisando. Falou em tempo do crime, teoria da atividade, lugar do crime, ubiquidade. Vocês vão levar para a prova o seguinte mnemônico: luta. L de lugar, U de ubiquidade. T de tempo, A de atividade. Então, luta, lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, teoria da atividade. Perfeito? Então, segunda alternativa aqui, ó, falsa. E nossa terceira alternativa fala o seguinte, ó. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Pessoal, perfeito, certo? Então vejam só, lá no artigo 2º do nosso Código Penal, ó, artigo 2º do Código Penal, precisamente lá no parágrafo único, ele vai dizer que a lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Agora, vejam só essa lei só vai retroagir se, ó, favorecer o agente. Se essa lei ela for mais vigorosa, for para prejudicar o agente, ela não vai retroagir, beleza? Agora, se ela for para favorecer, mesmo que já tenha sido transitada em julgado, essa lei ela vai sim ser aplicada lá no tempo anterior, perfeito? Então, alternativa aqui, terceira, ó, verdadeira. Então, nós ficamos com a seguinte sequência: verdadeiro, falso, verdadeiro, gabarito nossa questão número 1, letra B. Beleza? Então, questão aí bem simples, questão fácil, resolução. Espero que todos estejam aí, tenham gabaritado essa nossa primeira questão. Vão colocando aí nos comentários quantas questões vocês acertaram e vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 2. Ó. No que se refere à lei penal no tempo, assinala a alternativa correta. Então, vamos lá. Ó. Letra A. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução os efeitos penais da sentença condenatória. Pessoal, aqui de cara nós já temos a nossa letra A como gabarito da nossa questão número 2, certo? Então, questão aí correta, perfeito, justamente aí o que fala da lei penal no tempo, artigo 2º do nosso Código Penal, certo? Ele traz especificamente que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória, perfeito? Então aí, literalidade aí da lei, Ctrl+C, Ctrl+V, gabarito nossa questão número 2, letra A, perfeito, certo? Vamos ver aqui o erro das demais alternativas, beleza? A letra B trouxe assim, ó, a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplique-se aos fatos anteriores, exceto se já decididos por sentença condenatória transitada em julgado, negativo. Foi o que eu expliquei atrás. Se uma lei nova, certo? E ela favoreceu o agente, ó. Se ela favoreceu o agente, ela vai retroagir, independente de trânsito em julgado, certo? Se for para beneficiar, ela vai retroagir. Só não vai retroagir se for para prejudicar, perfeito? Então, alternativa B, ó, incorreta. A letra C diz assim, ó. Considera-se tempo do crime, vejam só, tempo do crime, o lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado negativo. Muito pelo contrário, aqui na realidade considera-se lugar do crime, não tempo, certo? Aqui só quis confundir vocês, beleza? A letra D, ó. Uma vez decorrido o período de duração da lei temporária, esta não mais se aplica ao fato praticado durante sua vigência. Senhores, vejam só, lei excepcional temporária, artigo 3º do Código Penal. Artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que determinaram, aplicam-se sim ao fato praticado durante sua vigência. Certo? A alternativa D também, ó, incorreta. E por fim, nossa alternativa E diz assim: aplique-se a lei brasileira com prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Senhores, ó, falando da territorialidade, artigo 5º do nosso Código Penal, alternativa incorreta, aplique-se a lei brasileira sem prejuízo, certo? Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, o crime cometido no território nacional. Perfeito? A alternativa é também incorreta. Gabarito nossa questão número 2, letra A. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 3, ó. A entrada em vigor da nova lei de drogas, revogando o anterior, fez com que o crime de porte de drogas para consumo pessoal deixasse de prever a aplicação de pena privativa de liberdade, passando a adotar as seguintes como sanções: advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade, a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
Nesse sentido, no que tange a pena aplicável ao autor do citado delito, é correto afirmar que a nova lei de drogas constitui um exemplo de... Então vamos lá. Novatio lese não incriminadora, abolites crimes, letra C, novatio lese impégios, letra D, novatio lese melos, ou letra E, lei intermediária. E aí, senhores? Vamos lá. A entrada em vigor da nova lei de drogas, revogando a anterior, fez com que o crime de porte de drogas para consumo pessoal deixasse de prever a aplicação de pena privativa de liberdade, ou seja, ela retroagiu aí beneficiando, né? Ela ficou menos rigorosa, certo? Então, vejam só, qual alternativa aí vai se encaixar conforme o nosso contexto em questões. Senhores, vejam só, percebam que a nova lei deixou de prever a aplicação de pena privativa de liberdade para aplicar penas menos severas, certo? Ao delito, beneficiando o réu. Portanto, a resposta correta seria aí a letra D, novatio lese immelius, beleza? Novatio lese immelius, letra B, D, gabarito nossa questão número 3, certo? Então, na questão em análise, a nova lei não torna a conduta atípica, não descriminaliza a conduta e nem prejudica o agente. Pelo contrário, ao deixar de prever a pena privativa de liberdade, a nova lei está beneficiando o agente. Daí nós temos o gabarito letra D, novatio lese immelius. Perfeito? Então, o gabarito aqui, ó, letra D na nossa questão número 3, certo? Quando falamos aqui da novatio lese não incriminadora, ela vai trazer que é a lei que deixa de prever um crime, passando a não ser mais infração penal. Então, não é o que se enquadra aqui na questão. Abolites crime também, ó. Cuida-se daí apenas da descriminalização da conduta, ou seja, advém de uma lei que deixa de prever aquela infração penal. O abolito crimes determina a extinção da sanção penal, certo? A novatio lese impégios é uma lei que de qualquer forma prejudica o réu. E a lei intermediária, também chamada de intermédia, é a lei que aparece durante o processo, ou seja, não existia no tempo da infração ou no tempo do que foi julgado. Perfeito? Então, gabarito aqui, letra D, novatio lese immelius. Beleza? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Questão número 4, ó. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que admite a possibilidade de reconhecimento e aplicação da ultratividade penal. Então, vamos lá. Nós temos como alternativa, letra A, lei penal incriminadora, letra B, lei penal interpretativa, lei penal excepcional ou lei penal explicativa. Senhores, vamos lá. A lei temporária, certo? É aquela com prazo de vigência pré-fixado, ou seja, a própria lei impõe seu prazo de validade. Em outras palavras, a lei fixa o seu próprio texto quando ela nasce e quando ela morre, certo? A lei excepcional é aquela com vigência determinada por circunstâncias excepcionais. Por exemplo, uma lei diz ter vigência em períodos de enchentes, secas, guerras. Enquanto ocorrer tal circunstância, a lei permanecerá em vigor. É importante entender que a lei excepcional e a lei temporária se aplicam aos fatos ocorridos durante sua vigência, sua vida, sua atividade, permanecendo seus efeitos depois de cessada sua vigência, certo? Em outros termos, essas leis têm o poder da ultraatividade, certo? Ou seja, produzem efeito mesmo depois de acabada sua vigência. Perfeito? Assim, admite-se a possibilidade de reconhecimento e aplicação da ultraatividade penal aí na lei penal excepcional, certo? Então, ó, gabarito nossa questão número 3 será aqui a letra C, perfeito? Lei penal excepcional, certo? Então, a lei penal excepcional ou temporária, conforme o artigo 3º do nosso Código Penal, certo? Embora decorrido período de sua duração cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplique-se ao fato praticado durante sua vigência. Então, o gabarito aqui da nossa questão número 4, letra C, lei excepcional, falando aqui da ultraatividade penal, perfeito? Então, fechando mais uma questão, vamos seguir aqui para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 6, ó. O conceito analítico de crime apresenta como um de seus elementos constituidores a tipicidade. No contexto do fato típico, observa-se um aparente conflito entre normas penais aplicáveis ao caso concreto. Com base nos seus conhecimentos sobre direito penal, assinala a alternativa que não apresenta, certo? Que não apresenta um dos mecanismos principiológicos utilizados para solucionar os conflitos aparentes de normas. Seja aqui, ó, solucionar conflitos aparentes de normas. Então, nós trouxemos aqui, letra A, princípio da subsidiariedade, B, princípio da insignificância, C, princípio da consunção, D, princípio da alternatividade e E, princípio da especialidade. Pessoal, vamos lá.
O único princípio aqui que não é usado para solucionar esse tipo de conflito é o princípio da insignificância. Ó. Alternativa correta, letra B. Beleza? O princípio da insignificância ele refere-se aí à tipicidade. A ideia de insignificância penal centra-se no conceito material de crime, certo? Então, devemos entender que um crime deve ter uma forma, que é aquilo que está escrito na lei penal, é o conceito formal do crime. É um conceito frio e legalista, certo? Por outro lado, o crime também deve ter um caráter material, ou seja, uma consequência no mundo material, no mundo real. Então, não basta violar o que está escrito na lei, certo? Crime formal. A conduta deve ser significante consequência no mundo material, ou seja, crime material. Beleza? Então, assim, o judiciário ele vem entendendo que, em alguns casos, a lesão ao bem jurídico protegido, né? Bem jurídico e tutelado, é tão pequena, tão insignificante que não haverá crime, que não haverá tipicidade material, por mais que haja tipicidade formal. Perfeito? Então, o único princípio aí que não é usado para solucionar esse tipo de conflito é o princípio da insignificância. Perfeito? Alternativa aí, ó, correta, letra B. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Então, vamos à questão número 5, ó. Com relação à aplicação da lei penal, assinala a alternativa incorreta, certo? Então, vejam só aqui a chave da questão. Nós vamos aqui marcar aquela alternativa errada, certo? Alternativa incorreta. A letra A fala assim, ó. Para fins de aplicação da lei penal no tempo, o Código Penal considera praticado o crime no momento da ação ou omissão do agente, ainda que outro seja o momento do resultado. Senhores, perfeito, certo? Já falamos isso aqui em outras questões aqui em conformidade com o nosso artigo 4º do Código Penal, falando aí do momento do crime, beleza? Será considerado aí praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, certo? Então, teoria aí da atividade, quando falamos aí de tempo do crime, teoria da atividade, perfeito? A letra B traz assim, ó. A lei penal durante o período de vacatio legis não pode ser aplicada ainda que é mais benéfica ao agente. Vamos lá. A vacatio legis é o período entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor, certo? Então, a divergência sobre o assunto, mas prevalece que a lei penal durante o período do vacatio legis não pode ser aplicada, ainda que é mais benéfica ao agente, beleza? Então, a vacatio legis é o período entre a sua publicação e a entrada em vigor, perfeito? Então, a alternativa aqui também está correta, certo? Voltando aqui a letra A também correta, nós queremos a alternativa, ó, incorreta. A letra C, é vedada em direito penal a aplicação da analogia in malam parte. In malam parte. Senhores, a analogia como forma de autointegração da lei não pode ser amplamente aplicada no âmbito do direito penal. Aplique-se apenas se for para o bem da parte, certo? Em malam parte, não. Isso significa que analogia e costumes não podem criar crimes. O que se proíbe no direito penal é a analogia ou costume que prejudique, que cause o mal para uma parte. Assim, é permitida a analogia ou costume para o bem da parte, certo? Para o mal da parte, não. A alternativa aqui, ó, correta, certo? Então, é vedada. Ele trouxe aqui, ó, que é vedada. Vamos lá. Letra D, ó. Cessada a vigência da lei penal, ela jamais poderá ter efeitos ultraativos. Senhores, negativo, alternativa aqui incorreta. Essa aqui é o gabarito da nossa questão. Letra D, gabarito da nossa questão número 5. Foi o que nós explicamos na questão anterior. Cessada a vigência da lei penal, ela jamais poderá ter efeitos ultraativos, negativo. Certo? Cessada a vigência da lei penal, há excepcionalmente possibilidade dela ter seus efeitos ultraativos, certo? Vejam só, a lei penal ela nasce, fica ativa, passa a ter atividade. Em regra, a lei tem atividade enquanto estiver em vigor. No entanto, existem exceções. São os casos das leis extrativas, ou seja, leis penais que produzem efeitos fora do período de atividade. Elas podem ser retroativas, certo? Produzindo efeitos no passado, como na retroatividade da lei penal mais benéfica, ou ultrativa, produzindo aí efeitos no futuro, certo? E quando é que ocorre a ultratividade de uma lei penal? Nos casos de uma lei nova prejudica o acusado, a lei velha terá efeito ultrativo, certo? Então, nasceu uma lei nova hoje, prejudicou o acusado que fez o crime lá no passado. Então, aquela lei velha, ela terá seus efeitos ultrativos. Ela vem aqui, entre aspas, no futuro, já que se seguirá o regulando, embora revogado o fato praticado no período em que ainda estava vigente, perfeita? Então, a alternativa incorreta, letra D, na nossa questão número 5, gabarito aí da questão número 5, perfeito? Então, fechando aqui mais uma questão, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 7, ó.
O crime de infanticídio, descrito no artigo 123 do Código Penal, tem núcleo idêntico ao crime de homicídio previsto no artigo 121 caput do mesmo Código, qual seja matar alguém. Todavia, o artigo 123 exige para sua consumação a presença no caso concreto de elementos diferenciadores. Por exemplo, a autora ser genitora da vítima, influência do estado puerperal, o que faz com que prevaleça sobre o tipo penal genérico do artigo 121. O enunciado referencial, letra A, princípio da especialidade, B, princípio da alternatividade, letra C, princípio da construção, D, princípio da subsidiariedade ou E, princípio da reserva legal. Senhores, estão falando aí do crime de infanticídio, certo? Então vejam só, no caso aqui, que prevalece, certo, sobre o direito penal genérico, artigo 121, vai ser aí o princípio da especialidade, certo? Esse princípio da especialidade ele é utilizado para solucionar conflito aparente de leis penais. Normalmente, a lei penal é dirigida para todos, certo? Lei geral. Ou seja, os crimes são criados para todas as pessoas. Entretanto, em alguns casos, a lei penal entende que deve ser dado um tratamento especial com uma lei especial, ou seja, o princípio da especialidade. Certo? Então, por exemplo, o Código Penal criou um crime dirigido a todas as pessoas, lei geral, chamado apropriação indébita, apropriar-se de coisa alheia móvel. Entretanto, o Código Penal achou que deveria dar um tratamento especial ao funcionário público, que em razão da função apropria-se de bem móvel, criou um crime de peculato, certo? Então, assim, um crime especial, lei especial, pune o funcionário público, certo? Então, outros termos, compare aí os crimes a um bolo. O bolo simples, lei geral, a receita leva farinha, açúcar, ovo, leite. Já no bolo especial, lei especial, a receita básica é a mesma farinha, açúcar, ovo e leite, com alguns acréscimos que torna especial, como por exemplo uma cereja. Então, voltando ao exemplo, a receita da apropriação, certo? Indébita, o crime aplicação geral de lei geral tem como ingredientes a apropriação de bem móvel. Já no peculato, ele tem aí, leva os mesmos ingredientes básicos, apropriação de bem móvel, com alguns acréscimos que tornam especial, como ser funcionário público e ocorrer em razão da função, certo? Então, feita essa explicação, o princípio da especialidade diz que deve ser aplicada a lei especial e não lei geral. Então, pelo princípio da especialidade, o funcionário público responderá pelo crime especial, ou seja, aplica-se a ele a lei especial, respondendo por peculato, certo? Então, o mesmo se aplica no infanticídio em relação ao homicídio. O infanticídio é um crime especial em relação ao homicídio, do que é um crime geral, certo? Então, o infanticídio está lá no artigo 123, matar sob o quê? Influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Beleza? Então, o infanticídio ele prevalece sobre o homicídio em face da aplicação do princípio da especialidade, gabarito da nossa questão número 7, letra A. Espero que todos tenham aí, certo? Compreendido após essa explicação, certo? Então, ficou aí entre princípio, ficou aí em dúvida aí do infanticídio ou homicídio, vocês vão ver lá o contexto lá do princípio da especialidade, onde vai se aplicar, perfeito? Então, alternativa correta, letra A. Fechando aqui mais uma questão, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 8, ó. Assinale a alternativa correta sobre a teoria da ubiquidade utilizada no direito penal e que trata do lugar do crime, certo? Então, já trouxe aqui a própria questão. Ubiquidade vai falar o quê? De lugar do crime. Lembra lá do bisoluta? Lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade. A letra A diz, considera-se praticado o delito no local ao qual se produziu ou deveria ter sido produzida a ação, ainda que tenha sido outro lugar do resultado. Pessoal, alternativa incorreta, certo? Vejam só que lá no artigo 6º, ele vai tratar dessa situação do lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como se produziu ou deveria produzir o resultado. A letra B, o lugar do crime é aquele onde o resultado se verificou, pouco importando o lugar no qual dá a ação ou omissão, negativo, pouco importando não. Vejam que ele traz bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Beleza? Letra C, ó. O lugar do crime é aquele no qual se realizou a ação ou omissão. Perfeito. Tanto quanto o lugar onde se realizou ou deveria ter sido realizado o resultado. Perfeitamente. Correto, gabarito dessa questão número 8, letra C. Então, é isso mesmo aqui que o artigo 6º do Código Penal ele traz. Que considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como, certo? Bem como onde se produziu deveria produzir o resultado, certo? Então, já
debatemos aqui diversas questões a respeito desses princípios aqui de lugar e tempo do crime, perfeito? Então, alternativa aí de simples resolução, gabarito dela, letra C. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 9. Ó. Assinala a alternativa incorreta, ó, mais uma vez atenção aqui na chave da pergunta, certo? Considerando os preceitos normativos e doutrinários básicos sobre o crime de homicídio. A letra A diz assim: aplique-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções ao crime cometido no território nacional. Senhores, perfeito, certo? Alternativa aqui correta, é o que traz aí nosso artigo 5º lá do Código Penal. Aplique-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Perfeito? Então vejam só, nós queremos nossa alternativa incorreta. A letra B diz: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a sua omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Também aqui a alternativa correta foi o que acabamos de explicar na questão anterior. A letra C: aplique-se a lei brasileira sem prejuízo de tratados ao crime cometido no território nacional. Positivo. Tanto aqui, ó, prejuízo de tratados, convenções, certo? Sem prejuízo aí. A letra D, ó. Aplique-se a lei brasileira sem prejuízo de regras de direito internacional, perfeito, ao crime cometido no território nacional, perfeitamente, que traz nosso artigo 5º do Código Penal. E, logicamente, aqui nos restou a letra E, vai ser a nossa alternativa aqui incorreta. Ela traz que aplique-se a lei brasileira afastando-se convenções negativas, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional, negativo. Então, vejam só, o artigo 5º, lá do nosso Código Penal, certo? Artigo 5º, ele vai trazer totalmente divergente dessa situação aqui da letra E. Ela vai trazer que aplique-se a lei brasileira sem prejuízo, certo? Sem prejuízo a convenções, tratados e regras de direito internacional, certo? Então, alternativa incorreta, letra E, gabarito da nossa questão número 9. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Nossa questão número 10, fechando aqui a nossa bateria de questões, certo? Focando na Polícia Penal do Goiás, hoje aqui na disciplina de Direito Penal, certo? A aplicação da lei penal. Vamos concluir aqui a nossa 10ª questão, Banco IBFC. Espero que todos estejam ainda indo bem, certo? E vejam lá o desafio que eu deixei para vocês acertarem pelo menos 8 questões dessas 10. Deixa no comentário aí, vamos turbinar aqui esse nosso vídeo, beleza? Então, você está se preparando para o concurso da Polícia Penal Goiás. Toda semana terá vídeo novo aqui no canal para o seu concurso, certo? Então, material aí totalmente disponível para você por meio do nosso canal de forma gratuita. E aquele que ainda não adquiriu o nosso material, pode ter acesso aí clicando no link do nosso site e receber o material excelente para você ter um bom acompanhamento durante essa sua preparação, perfeito? Então, vamos concluir aqui a nossa última questão. Ela diz assim, ó: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes. Letra A, contra o patrimônio do presidente da República. Negativo. Então, vejam só. Distintamente do afirmado, o Código Penal estabelece ficar sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, os crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República, e não contra o patrimônio. Beleza? A letra B diz assim, ó: contra o patrimônio, uma fé pública de fundação instituída pelo poder público. Pessoal, alternativa aqui correta, certo? Correta, gabarito nossa questão aqui, ó, número 10, letra B. Então, veja só, de fato, traz da previsão literal aí, lá do nosso artigo 7 do Código Penal. Certo? Ele vai trazer que fica sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, do território, do município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, como trouxe aqui a alternativa B, certo? Então, a alternativa correta, letra B. A letra C diz, ó: contra a administração pública por qualquer agente. Na realidade, fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, os crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço, e não por qualquer agente. A letra D diz, ó: de genocídio quando o agente for brasileiro ou estrangeiro. Pessoal, negativo, certo? Será de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. E letra E, ele traz que praticados em aeronaves de propriedade privada quando em território estrangeiro. Na verdade, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados, certo? Então, alternativa aqui também incorreta. Gabarito nossa questão número 10, letra B. Fechando aqui mais uma bateria de questões
para vocês, beleza? Então, no nosso próximo vídeo nós iremos trabalhar aí outra disciplina, retornaremos ainda para a disciplina de Direito Penal e vamos fechar aqui toda a edital de vocês, perfeito? Então, minha gratidão a todos que chegaram até o final, deixem aí nos comentários quantas questões vocês acertaram e até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.